Boa noite, pessoal. Aqui é o Marco Filippetti do blog ccna.com.br e hoje eu vou mostrar para vocês como montar rapidamente um servidor Radius para vocês usarem no GNS3. Bom, eu vou disponibilizar para vocês a imagem já pronta, né, do, do sistema operacional que vocês vão usar, é o Linux, né, que está sendo usado aqui, uma versão reduzida do CentOS. Tá? Então, esse software, né, vai estar disponível para vocês para download, para que vocês consigam completar esse cenário, né, que seria essa imagem que eu criei aqui. Ela tem 1.1 GB, mas comprimida, dá 350 MB mais ou menos, e é óbvio que eu vou comprimir ela para disponibilizar para vocês, ok? Então o que vocês vão ter que fazer? Abram o GNS3, criem um projeto, né, vamos chamar esse projeto de Radius Test. Selecione, né, para salvar a NVRAM, o iOS, ok. E bom, vão aqui em Edit, né, iOS Images, não, desculpa, é aqui em Preferences. E aqui em Preferences vocês vão no QEMU e vocês vão criar o guest, né? Como que vocês fazem isso? Vocês vão dar um nome que vocês quiserem, por exemplo, Radius. Vão selecionar a imagem, que é a que eu estou disponibilizando para vocês. Então aqui no caso seria aquela imagem Radius, certo? Selecionem. Memória e número de interfaces, de acordo com o que vocês precisarem, eu vou deixar como está. E Save, ele vai criar então aqui embaixo essa imagem, tá? Eu tenho outras imagens aqui para outras funções que não vem ao caso, mas no caso de vocês, vocês criem quais vocês acharem necessário. Deem um commit, né, um apply, e a coisa já vai estar em andamento. Bom, vamos colocar aqui o servidor, né? Então eu tenho duas imagens, né? Então estou selecionando deu esse erro. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Deixa eu começar de novo, né? Então vamos lá. Preferences. Ele está me falando, né, que a imagem que eu selecionei não existe, mas essa imagem ela não está. Deixa eu ver aqui. Tá errado mesmo. Então deixa eu criar de novo. É bom que daí você já vem, tá? Então Radius, a imagem correta é a imagem Radius. Vou colocar duas interfaces só nesse caso, porque eu vou usar ele como um servidor, não como um firewall, nada disso. Então duas interfaces para mim é mais do que o suficiente. Salvo, né? Apply e OK. Vamos tentar mais uma vez então. Radius, OK, sem problema agora. Podem dar um outro nome, né, para esse servidor, vamos chamar ele de Radius, para a gente saber o que é. Esse símbolo, tá, pessoal, só para vocês saberem, eu criei ele. Para quem não sabe, vem aqui em Symbol Manager, escolhe, né, o símbolo que vocês quiserem, né? Aqui no caso eu peguei um símbolo já pronto de um servidor, né? Vocês arrastam ele para cá, né? Quer dizer, clica aqui e aí clica nele, dá um nome, né? Então, por exemplo, servidor, e vocês associam então esse símbolo com alguma coisa. No caso tem que ser um QEMU guest, né? Onde está? Aqui, QEMU guest, tá? Dá um apply e ele vai criar para vocês. Eu não vou criar porque eu já tenho, tá bom? É assim que vocês manipulam os símbolos, tá? Bom, vamos colocar um switch Ethernet aqui, já o que vem embutido no GNS3 para dar vazão aí ao nosso cenário, e vamos colocar um roteadorzinho, que é o que a gente vai usar para fazer a autenticação nesse servidor, tá? Bom, aqui é só fazer as conexões físicas, né? Então vamos conectar a F00 na porta 1 do switch, a porta 2 do switch na porta 0 do Radius, e basicamente é isso que a gente precisa. Deem um start no cenário, então ele vai começar, ele vai dar um boot, né, na verdade,
no servidor do Radius, vocês podem minimizar isso e usar a console. Tá? Cliquem aqui na console, ele vai abrir então a console tanto do roteador, como vocês estão vendo aí, quanto a do servidor, que estão vendo aqui. A tela está meio pequena, né, porque para não perder muita resolução, mas por aqui vocês já podem ter uma ideia do que está acontecendo. Então estou tendo boot tanto do roteador quanto do servidor. Tá? Se não me engano, essa imagem que eu disponibilizei para vocês já está com o IP configurado. Então vamos só esperar ela acabar de botar, a gente já checa. Enquanto isso a gente vai configurando então o nosso roteador R1. Tá? Então vou colocar um endereço IP na interface F0/0 para a gente ter comunicação com o servidor. Se não me engano, o IP que eu coloquei no servidor é 192.8.100. Eu acho que é 55 que eu coloquei no servidor, então vou colocar 50 no meu roteador. Gente, obviamente que para quem já tem contato com Linux, fique à vontade para alterar o que vocês quiserem aí depois. Essa é uma imagem de Linux 100% funcional. Vocês têm tudo o que uma imagem Linux normal tem. Tá? Essa imagem, na verdade, é uma adaptação do Lisa. Né? Então, Lisa, para quem não conhece, é uma imagem do CentOS modificada para atuar como um switch multilayer parecido com Cisco. Né? Então, eu peguei essa imagem, ela já tem o daemon do Radius instalada e funcional, então não precisei reinstalar, né, isso, porque senão teria que pegar, por exemplo, instalar o CentOS do zero e depois fazer ainda a instalação do FreeRadius, que eu acho que é muito trabalhoso. Então a ideia já é realmente pegar um pacote completo. O bom disso é que o Lisa, ele, além de tudo, ele disponibiliza uma série de funcionalidades aí, o kernel dele já é modificado para prover roteamento, uma série de coisas. Tá? Então você só tem a ganhar com isso. O login do Lisa inicial, se não me engano, é root e a senha é password. É isso mesmo. Tá? Então root e password, a senha inicial. Aí vocês modifiquem do jeito que vocês quiserem. Né? Para modificar a senha, usem o passwd. E aí eu vou colocar, por exemplo, Cisco root como senha. Tá bom? Hostname deixa como tá por enquanto, não tem problema. Vamos em frente então com a configuração do Radius. Se vocês derem um PS-A maiúsculo, vocês vão ver que o Radius ele já está rodando. Estão vendo aqui, ó? Então o daemon do Radius, ele por default nessa imagem já está rodando, tá? Eu separei também os arquivinhos aqui que vocês vão ter que manipular do Radius, né, para fazer a coisa dar certo, né? Então, basicamente vocês vão ter que mexer somente com dois arquivos, né, com o arquivo users e com o arquivo clients.conf. Né? Então, onde que vocês vão encontrar, né, esses arquivos? Deixa eu voltar lá no... Vocês vão acessar o cd/etc/ratdb. Esse é o diretório então do Radius, tá? E aqui estão os arquivos que a gente vai manipular. Então vamos dar um vi users e aqui vocês vão dando Ctrl D para ir rolando para baixo. Tem algumas configurações já pré-definidas, né? Vocês nem precisam mexer com isso. Basicamente, gente, esse é o arquivo de usuários, né? Ou seja, quais são os usuários que vão ter permissão de acessar o seu equipamento. Então, o que eu faço, tá, nesse arquivo, normalmente eu simplifico ele, né? Então, eu crio um outro arquivo que não tem nada disso daqui, né? Então, eu renomeio esse. Vamos sair, dar dois pontos que. Aí eu vou copiar então esse arquivo, move clients. É só o clients. Espera aí, deixa eu só checar de novo aqui. É o users, né, que a gente estava mexendo, não clients. Desculpa, gente. Então move users para
users.bkp. Tá? E aí eu vou criar um users novo, vi users. Para quem já tem um pouco de contato, né, com Linux ou Unix, é bem mais fácil, obviamente. Para quem nunca mexeu com Linux ou Unix, talvez apanhe um pouquinho aí no começo, né? Bom, aqui o que eu fiz, né? Então eu vou criar um arquivo no VI do Linux com com dois usuários, na verdade, Cisco 15 e Cisco 7, né? O Cisco 15 ele tem por default o Privilege Level 15 setado e o Cisco 7 ele tem por default o Privilege Level 7 setado, tá? Aqui eu falo ainda, né, para o arquivo de configuração que qualquer usuário que não esteja, né, especificado no meu arquivo users, ele deve ser checado contra a base de dados do meu Linux. Então eu vou mostrar para vocês como criar usuários no Linux, etc. Vai ser checado então contra essa base, tá, para fazer a autenticação, pelo menos básica, de modo usuário. Então vamos lá, copia isso daqui, vem aqui e cola, né? Dá um I de insert, tá vendo? Entra no modo de inserção e aí vocês só colam essa informação e dá um 2 pontos WQ para salvar o arquivo. A partir daí vocês devem ter então um arquivo users novo, né, criado, e o BKP está logo embaixo aqui, estão vendo? Users que a gente acabou de criar e o users BKP aqui embaixo, tá bom? Vamos agora alterar o arquivo radius.conf. Vocês vão ter que alterar esse arquivo também, agora que eu lembrei. Então radius.conf, vi, né, nele, Ctrl D, até vocês chegarem no grupo. Vou já mostrar para vocês o que vocês têm que mudar aqui. Aqui ele está como user radius D e group radius D, né? Então o que a gente vai fazer aqui é colocar user root e group root, tá? Então bota aí para insert, dá um backspace aqui, root e root. Só isso. É a única coisa que vocês vão ter que alterar nesse arquivo. E depois tem um arquivo clients.conf. O clients.conf, só entrando aqui no arquivo texto, deixa eu fechar o users, clients.conf. Deixa eu transformar ele para txt, para a gente poder abrir ele no Notepad. Basicamente aqui, a única coisa que tem que ser criada nesse arquivo é informar ele, né, qual o source, né, do endereço IP que vai estar autorizado, né, para checar contra o radius para fazer a autenticação. Nesse exemplo aqui está sendo liberado todos, tá? Então todos os endereços IPs que tentarem fazer a autenticação vão ser autorizados, e a gente está falando que todos esses elementos de rede são do tipo Cisco, né? Então, para o nosso cenário isso é verdadeiro, para um outro cenário qualquer pode ser que não seja. Aí eu aconselho que vocês entrem no arquivo de configuração original e examinem todos os parâmetros, etc., que vocês eventualmente têm à disposição aí para configurar. Existe uma chave de autenticação que está sendo provida aqui, que a gente vai ter que replicar ela nos roteadores que a gente vai usar, né? Então o secret aqui é ccna sec, tá? Eu vou então fazer a mesma coisa que eu fiz com outro, né? Deixa eu dar um vi clients.conf. Aqui, né, todos os arquivos de configuração eles têm uma autoexplicação que vale a pena vocês lerem, tá? Então ele dá aqui alguns exemplos dos tipos de clientes, né, e etc. Então basicamente eu vou apagar esse que já está criado aqui. E vou criar um novo que é esse que está lá no meu arquivo, tá? Dou um ESC para sair do modo de inserção, 2 pontos WQ para salvar o arquivo, e estou com ele pronto então. Tá, então já alterei os 3 arquivos que eu precisava para fazer esse cenário funcionar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que parar o serviço Radius que já está rodando e restartar ele para que ele leia esses arquivos modificados, né? Então vou colocar lá service Radius D restart, né, para ele parar e reiniciar. Ele tem que dar OK aqui, ele não pode dar erro, tá? Se ele der algum erro aqui, em vez de OK,
quer dizer que o arquivo que vocês alteraram provavelmente está com algum tipo de erro de sintaxe. Vocês têm que revisitar ele e ver o que pode estar errado. Bom, o que não tem aqui ainda é o endereço IP também. Não, então vamos colocar lá ifconfig eth0, que é a interface que a gente conectou lá no GNS3. Ela está sem endereço IP, tá vendo? Então vamos colocar o endereço IP nela. ifconfig eth0. Aliás, aqui eu acho que vale mais a pena eu ensinar vocês como fazer isso de forma definitiva, né? Então vamos fazer editar mais um arquivo, né? Então vi barra etc barra sysconfig barra network scripts barra if cfg barra eth0. Esse é o arquivo, né, de configuração da interface eth0 que a gente está buscando, né? Então vamos configurar essa interface com alguns parâmetros adicionais aqui. Então estou falando que o modo dela é estático, que ela tem que estar ativa no boot, beleza? E para inserir, e vamos colocar então mais alguns detalhes, como o IP address, 192.168.100.55, o netmask, né? 5.550 e o gateway, que é 192.168.100.50, que é o roteador, né? Bom, basicamente é isso. E deixa eu colocar mais um aqui só para garantir. Networking igual a yes. Acho que basicamente é isso que a gente precisa. Ask, write, quit. E a gente tem que restartar então o serviço de rede. O serviço de rede ele é o restart. Desculpe. Service network restart. Ele vai parar todas as interfaces, vai desabilitar elas e depois ele vai voltar, vai subi-las novamente. Tá, então sobe a loopback, eth0. Se não tiver nenhum erro no script, ela deve subir. Beleza? E eth1. Aí o teste básico é a gente pingar. Tá? Vamos pingar essa interface. Aí ele vai subir as 6 interfaces. Ele já está pré-configurado para isso. Vamos lá. Ping 192.168.100.55. Tá, então a interface já está up, está funcionando. Vamos ver se eu consigo pingar o roteador. Estou pingando também. Então estou com o roteador e o radius acessíveis. Tá? Agora o que a gente tem que fazer, pessoal? Deixa eu minimizar aqui. O nosso radius é basicamente isso. Não tem mais nada. Tá? Bem simples, como vocês puderam ver. Agora vamos configurar o nosso router, né? Então eu já estou, acho que com a... Tá aqui. Não, esse aqui é o... Tá aqui. O que eu tenho que fazer agora em termos de configuração no meu roteador? Eu vou primeiro criar um usuário local, conft, username Cisco, privilege 15, secret Cisco. Então estou criando um usuário local, né, que vai ter privilégio 15, e o nome dele é Cisco e senha dele é Cisco. Uma coisa, tá, eu esqueci de fazer. Eu tenho que criar aqueles usuários que estavam no arquivo users, né, dentro da base de dados do meu Linux, que fica armazenada no arquivo /etc, que veio esse arquivo aqui, ó, /etc /passwd. Então isso daqui é a lista de todos os arquivos que existem hoje na minha máquina Linux, né? Não existe, né, nenhum daqueles usuários que eu criei. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar esse usuário. Né? Como que vocês fazem? Add user Cisco 7 e add user Cisco 15, que foram os dois que a gente criou, certo? Aí eu coloco uma senha. Como que eu mudo a senha para eles? Passwd Cisco 7. Vou colocar Cisco 7 como senha.
tá? E aí passwd Cisco 15, mesma coisa, só que Cisco 15 agora é a senha. Pronto. Se eu der de novo um more naquele arquivo, vocês vão ver que agora tenho dois usuários novos criados que estão aqui embaixo, ó. Tá? Cisco 7 e Cisco 15. Então isso é importante, tá? Porque o Radius, quando ele for autenticar, ele vai bater na base local do servidor para ver se nesse arquivo passwd existem esses usuários. Se não existir, ele não vai conseguir fazer a autenticação. Então a base de usuários, na verdade, é a base de usuários do próprio Linux. Essa que é a ideia desse cenáriozinho simples, tá bom? Aqui é só um usuário local que a gente vai usar como failover, né? Ou seja, se por acaso eu perder a comunicação com o Radius, eu não fico preso para fora do roteador, continuo pelo menos tendo acesso local usando essa autenticação local. Tá? Então é só um fallback no caso de falha com o Radius, né? Configura Enable Secret, senão não consigo acessar modo privilegiado, né? Cisco também, então tudo Cisco, né? E aí agora eu vou ativar o AAA, né? Então AAA New Model. Eu tenho, tá? Aqui só para deixar vocês mais à vontade, eu também coloquei. Cadê? Aqui. Aqui também tem um arquivinho, né, do AAA com todas as configurações que vocês precisam para colocar no roteador. Aqui tem até a mais, tá? O que a gente vai precisar de fato é essa primeira linha, que eu estou falando o que? AAA Authentication, Login. Vai ser a autenticação default. Eu vou usar o Radius, por isso o Group Radius, e o fallback é local. Tá? Então ele primeiro vai tentar acessar via Radius. Se ele não conseguir porque não tem comunicação, ele cai para o local. Enquanto tiver comunicação com o Radius, ele sempre vai usar o Radius, né? Ou seja, não é porque não existe um usuário cadastrado no Radius que ele vai usar o local. Não, ele só vai usar o local se não houver comunicação com o Radius, tá bom? Então vamos colocar essa linha aqui. Cadê o meu roteador? Não, tá aqui. Tá? Essa linha de autenticação. Aqui, essas outras aqui não são vitais, tá? Vocês não vão precisar. Deixa eu ver aqui. Tá, a parte de autorização. Então aqui é autenticação, né? Autorização. Vocês vão precisar também. Então a gente fez o authentication, vamos fazer agora o authorization. E vocês podem também fazer o account. Na verdade nem precisa desse último aqui, porque a gente sempre vai estar no modo exec, não no modo network. Tá? Beleza, então temos os três, né, as configurados. Agora a gente tem que ativar isso nas interfaces, né, como que vocês vão... outra coisa, né, vocês têm que especificar aonde que está esse servidor Radius, qual porta que está sendo usada e qual a chave. Tá? Então esse comando aqui é importante também. Colocar esse daqui e aí vamos seguir. Então eu vou colocar só na line VTY, ficar mais fácil de ilustrar, tá? Login Authentication Default, tá? Então, ou seja, as linhas Telnet a partir de agora elas vão tentar usar o Radius para fazer a autenticação. Como que eu testo isso? O IP do meu roteador é 192.168.100.50, né? Se eu tentar então um Telnet nele, ele deve pedir a autenticação do Radius. Como que eu sei se está funcionando ou não? Eu coloco lá Cisco 7, senha Cisco 7, né? Beleza, ele logou. Aí como que eu sei se tá certo ou não? Primeiro que eu dou um show privilege, ele tem que estar mostrando que eu estou com privilégio de nível 7. Estão vendo? Ou seja, está lendo o arquivo que está lá no Radius. Dou um exit para sair e vou agora logar com Cisco 15. Senha Cisco 15. Show privilege. Tá bom? É assim que funciona. E se eu tentar um usuário que não está cadastrado lá no Radius? O que ele vai fazer? Então vou tentar de novo lá. Vou colocar um usuário Marco
senha, Cisco. Ele não vai logar, ele vai dar erro de autenticação. Tá? Eu vou tentar Cisco, que foi aquele que a gente criou aqui. Cisco. Não vai logar também. Tá? Aquilo que eu comentei com vocês. Mesmo o usuário local estando criado, ele não vai usar enquanto tiver comunicação com o Radius. Tá? É até para ter a proteção. Tá bom? Vamos criar um usuário agora no servidor que não está no arquivo users. Vamos ver o que acontece. Então eu vou criar lá o arquivo, o usuário Cisco. Vou criar o usuário Marco, vai. Add user Marco, pass wd Marco e senha Cisco. Tá, então criei esse usuário. Vamos tentar agora ver o que acontece. Vou logar então no roteador, vou colocar lá Marco, senha Cisco. Olha o que acontece. Ele faz o login, né, porque existe esse usuário na base de dados, só que como esse usuário não está no arquivo users, o que ele faz? Ele joga esse arquivo para o modo usuário, ou seja, não tem privilégio nenhum. Tá? Aí eu posso tentar um enable e a senha Cisco, e aí eu tenho acesso. Ou seja, se eu tenho acesso à senha, né, que está localmente configurada, eu consigo acesso no modo privilegiado. Tá bom? Essa, pessoal, então é a ideia de usar o Radius, tá? Eu acho que esse cenáriozinho é bem legal para vocês praticarem, né? É bom que vocês também ganhem um pouco de experiência com o Linux, né? O CentOS é uma distribuição bem parruda aí, acho que atende a várias necessidades, não só Radius, mas uma série de outras aí que vocês podem investigar, tá bom? Fica aí, então essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de salvar as configurações, né? Inclusive no GNS3. Então no GNS3, depois que vocês acabam o cenário, isso vale sempre, né? Vocês vêm aqui e cliquem nesse botão aqui, ó, Save Project or Topology File. Ele vai pegar e vai automaticamente transferir as configurações para uma pasta, né, que vocês já pré-definiram nas configs dele dentro do PC de vocês. Beleza, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar para vocês então. Um abraço e até a próxima.